Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tenente Jesus, professor de Biologia do Colégio Militar de Belém, e hoje eu venho trazer para vocês um pouquinho sobre o sistema ABO, tá certo? Olha só, a gente vai conhecer um pouco sobre os tipos de sangue, tá? As possibilidades de transfusão e como detectar qual tipo de sangue cada pessoa é. Então a gente vai entender sobre as tipagens sanguíneas também. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso sangue ele é um exemplo clássico da variação da primeira lei de Mendel nos alelos múltiplos e na codominância, que eu vou já explicar para vocês. Lembre-se que os alelos múltiplos são aquelas possibilidades que você tem de ter 3 ou mais alelos para um só fator. No caso aqui eu tenho o IA, o IB e o Izinho, ou seja, eu tenho 3 alelos que me permitem até 4 tipos sanguíneos, tá? Que seria o tipo A, o B, o AB e o O. Perfeito? Isso é um exemplo clássico de alelos múltiplos, que é uma variação da primeira lei de Mendel, como eu havia falado. Vamos entender um pouco. Os eritrócitos, que são as hemácias, nossas células sanguíneas, que esse termo hemácias vem caindo em desuso, então vamos já começar a utilizar os eritrócitos, porque na maioria das provas de concursos, o termo eritrócito ele já vai estar mais evidente, tá? Porque é uma derivação lá dos eritroblastos, tá? Que são essas mesmas células quando ainda apresentam o núcleo, quando ainda não estão prontas para ir para a corrente sanguínea, tá? Que inclusive tem uma ligação lá com a eritroblastose fetal, enfim, cenas para um outro momento, um outro vídeo. Olha só, na membrana plasmática dos eritrócitos, nós temos ali a presença de algumas proteínas que nós chamamos de aglutinogênios. Esses aglutinogênios nada mais é do que antígenos, ou seja, ela representa algo. Quando um sangue B, por exemplo, ele recebe um A, ele não reconhece essas bolinhas azuis aqui. Então ele acha estranho e manda o sistema imunológico dele atacar. Tá? E vice-versa. Quando o A recebe o B, também não reconhece essas bolinhas verdes e manda atacar. Nos eritrócitos do sangue A, você tem as bolinhas todas azuis, que eu pintei de azul aqui para representar. No B, você tem os eritrócitos com os aglutinogênios todos verdinhos. No AB, você tem verde e azulzinho, porque ele tem tanto A quanto B, o exemplo clássico de codominância, que também é uma variação da primeira lei de Mendel. E o O, ele não apresenta aglutinogênios, ou seja, está ausente. É isso um fator que permite que ele doe para a maioria dos sangues, tá? Ou seja, como ele não tem nenhum antígeno, os outros tipos de sangue não reconhecem ele como um problema. Ele entra e nada muda lá, tá certo? Então vamos lá. O aglutinogênio, que seria o antígeno de A, eu representei por essa bolinha azul. O de B por essa bolinha verde. O de AB é tanto azul quanto a verde. E o O não tem nenhum aglutinogênio. A aglutinina é o anticorpo que combate esses sangues, tá bom? Calma, muito cuidado com uma coisa que acontece muito, tá? No vestibular. Alunos confundem as células de defesa do nosso corpo com anticorpos. Na verdade, as células de defesa, os glóbulos brancos, eles produzem anticorpos. Os anticorpos são proteínas que vão, tá, se encaixar ali como uma chave fechadura. Por exemplo, a pessoa que possui o sangue A, ela possui ali a aglutinina, ou seja, anticorpos que combatem o B. Percebam que ela é verdinha e ela vai encaixar exatamente com a bolinha verdinha. A pessoa que tem o sangue B, ela tem essas proteínas, esses anticorpos azul, ou seja, ele vai encaixar perfeitamente com essa bolinha azul, tá? Já a pessoa que é AB, ela não tem nenhum dos anticorpos. Por quê? Porque ela já tem no seu sangue tanto A quanto B, ou seja, ela reconhece os dois, então ela não tem anticorpos. Já o indivíduo que tem O, ele tem anticorpos tanto para A quanto para B. Por quê, professor? Porque os dois indivíduos, quando entrarem em contato com o sangue O, eles vão apresentar os aglutinogênios, ou seja, o O vai reconhecer como algo equivocado, tá? E vai combater, vai mandar anticorpos para combater ele lá. Fechou? Então a gente já entendeu mais ou menos o que é isso. Olha só, para uma pessoa, quando a gente vai falar sobre o genótipo de uma pessoa, para a gente entender fácil, uma pessoa que possui o tipo A de sangue, ela pode ter lá no seu genótipo o IA e A, que representam um homozigótico, tá? Um homozigótico dominante ali, ela é pura, ou ela pode ser IA izinho, que é um heterozigótico, mas ela continua sendo A, porque o IA é dominante em relação ao I, que representa o sangue O, tá bom?
A pessoa que é do sangue B, ela pode ser IB, que seria homozigótico, tá? Puro, ou ela pode ser IB, izinho, que seria heterozigótico, seria um ser híbrido, tá? E ela é dominante em relação ao O. A pessoa que é AB, ela tem tanto o IA quanto o IB, que é o exemplo clássico de codominância, porque ambos se manifestam. Lembrem-se, codominância é uma coisa, dominância incompleta é outra. Isso é muito importante, tá, galerinha? Vamos lá. A codominância, ambas características se manifestam. Na dominância incompleta, ia surgir uma nova tipagem sanguínea. Por exemplo, eu tenho A e B, e surgiria, sei lá, F. Não é o que acontece. Então, por isso, ela não pode ser considerada uma dominância incompleta. Tenham muito cuidado com isso. Isso daqui é uma codominância, porque ambos estão se manifestando. E o O é representado pelo izinho, que é um gene recessivo. Fechou? Beleza? Tranquilo? Então, vamos para cá. Vou passar para esse lado aqui, para a gente poder explicar esse lado. Olha só, para a gente realizar uma tipagem sanguínea, eu vou precisar de 4 pessoas que seriam voluntárias. Vocês escolheram nas aulas do Tenente Diego, Tenente Guilherme, a Tenente Marjorie e eu, Tenente Jesus, tá? Então, veja bem, eu peguei uma amostra, que eu vou chamar de amostra 1, que está aqui em cima, e eu peguei uma segunda amostra, que eu vou chamar de amostra 2, que está aqui embaixo. 2 de cada profissional aí, certo? Então, para eu poder entender, quando essas bolinhas são formadas, eu estou dizendo que ocorreu uma aglutinação, ou seja, uma chave fechadura se encaixou perfeitamente, tá? Quando não acontece nada, ela fica nesses estados aqui. Não aconteceu nada, não houve uma reação, tá bom? Então, nessa primeira amostra de todo mundo, eu vou jogar um soro anti-A. Quem é que tem esse soro anti-A? Olha para cá, vem cá. O soro anti-A, quem tem é a galerinha do B. Mas eu não quero saber do sangue B, o sangue O que também tem. Eu quero só pegar esse anticorpo, tá? E jogar aqui, ó. Beleza? Não quero saber o tipagem sanguínea de ninguém. Eu quero pegar esse anticorpo aqui e flop, jogar aqui para fazer o teste. Nesse, quando eu joguei o soro anti-A, se ele tiver a presença do A, olha só, azulzinho vai encaixar no azulzinho. Então, encaixou aqui, aglutinou. Então, eu posso garantir que o Tenente Diego possui o sangue A, porque na hora que eu joguei o soro anti-A, reagiu. Então, ele pode ser do sangue A ou do AB, porque ele já garantiu a presença do A. Mas eu vou já descobrir se ele é A ou se ele é AB. Calma lá. O Tenente Guilherme já não aglutinou. Quando eu joguei o soro anti-A, não aconteceu nada. Então, se não aconteceu nada, a possibilidade dele ser tanto B quanto O. Por quê, professor? Porque se eu joguei o anti-A e ele encontrou o sangue B, ele não vai reagir, porque ele não tem chave fechadura lá. Não vai encontrar. Essa proteína aqui, ela ia encontrar lá o antígeno verdinho, elas não se encaixam, tá? Não se encaixam. E poderia ser O. Por que O, professor? Porque no O também não há uma reação, porque ele não tem o aglutinogênios. Então, se eu jogar lá o anti-A, não vai acontecer nada. Por isso que ele é B ou O. Fechou? Olha só. Já a Tenente Marjorie, aconteceu o quê? Ela reagiu para o anti-A. Então, ela está na mesma situação do Tenente Diego. Ela pode ser A ou AB. Fechou? Beleza. O Tenente Jesus não reagiu. Então, de certa forma, ele também está na mesma situação do Tenente Guilherme. Ele pode ser B ou O. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora eu peguei o soro anti-B. Presta atenção, pessoal. Larga o celular aí e presta atenção para cá. Larga o celular, se tu estiver vendo no computador, obviamente, né? Se estiver vendo no celular, mantém, não troca o vídeo, não sai do vídeo. Soro anti-B. Quem é que tem o soro anti-B? O nosso amigo A. Ele tem o soro anti-B. Então, eu vou pegar somente lá o anti-B. Somente esse anticorpo. E jogar aqui. Se ele encontrar o B aqui, ele vai aglutinar. Ele aglutinou? Não. Se ele não aglutinou, eu posso te afirmar
que o tenente Diego não possui o B. E se ele não possui o B, com certeza ele é o A. Fechou? Compreenderam, né? Quando eu joguei o soro anti-B na amostra do tenente Guilherme, aglutinou. Opa, aglutinou. Ele não aglutinou para o A, mas ele aglutinou para o B. Se ele aglutinou para o B, eu posso descartar o O, porque o O não deve aglutinar para ninguém, ele não tem aglutinogênio, tá? Então eu posso afirmar que o Guilherme é do sangue B. Tá safo? Tranquilo? Vamos lá. Não é difícil isso, hein, pessoal? Quando eu joguei o soro anti-B lá na Tenente Marjorie, reagiu também. Ela reagiu tanto para o A quanto para o B. Então, eu posso afirmar que a Tenente Marjorie ela tem os dois. Ela é A, B. Fechou? Tranquilo? E o Tenente Jesus, que não reagiu nem para A e nem para B. Se ele não reagiu nem para A nem para B, eu posso afirmar que ele é O, porque ele não tem nenhum tipo de aglutinogênio, por isso não houve reação. Então, o Tenente Jesus é O. Tá certo? Tranquilo? Muito fácil, muito fácil. Olha só, isso é mais prática, tá, pessoal? Temos que ter cuidado, calma e ficar exercitando bastante. Transfusão sanguínea. Quando você for falar sobre transfusão sanguínea, interpretar qualquer questão, uma coisa que você tem que ter muito cuidado, é que você tem que analisar a questão se ele está falando só do sistema ABO ou se ela também está se referindo ao fator RH. Por quê, professor? Porque se ela estiver só falando sobre o sistema ABO, eu posso afirmar que o O é um doador universal, assim como o AB é um receptor universal. Fechou? Eu estou falando só do sistema ABO, eu desconheço ainda neste momento o fator RH, então essa condição está correta. Entretanto, quando nós formos estudar o fator RH, e se a questão estiver falando, levando em consideração o sistema ABO e também o fator RH, quem é o doador universal? Aí já muda um pouquinho. Então a gente tem que ter esse cuidado. O O negativo, que é o doador universal, ele doa para todo mundo. O O positivo, ele doa para todo mundo, porém, essa galera tem que ser tudo fator RH positivo. O receptor universal é o AB positivo, recebe de todo mundo independente do fator, seja positivo ou seja negativo. O AB negativo recebe de todo mundo, contanto que seja negativo. Ah, professor, eu não compreendi bem essa questão do fator RH. Te acalma, eu posso gravar um outro vídeo e a gente explica melhor para ficar gravado aí e você poder estudar, tá bom? Mas vamos levar em consideração somente agora o sistema ABO, sem levar em consideração o fator RH. O O, por não ter aglutinogênio, ele vai doar para todo mundo. Ele vai doar para o A, ele vai doar para o AB, para o B e para ele mesmo. Porque ele não tem aglutinogênio, então ele não é estranho no sangue de ninguém. Fechou? Já o A, ele pode doar para ele mesmo ou para o AB. Professor, para o AB é para o AB porque o AB tem o A. O AB tem o A e ele não vai ter nenhuma aglutinina, ou seja, ele não vai ter nenhum anticorpo para combater o A. Então ele pode doar para o AB. Assim como o B pode doar para o B e também para o AB. Por quê? Porque o AB tem o B e não vai possuir nenhuma aglutinina, ou seja, anticorpos, para combater o B. Fechou? E o AB, pessoal, que recebe de todo mundo, só pode doar para ele mesmo. Por quê? Porque agora o AB ele tem aglutinogênios tanto de A quanto de B, ou seja, ele tem antígeno dos dois. Então, se ele fosse doar para o B não tem A, então ele vai estranhar. Na hora que esse AB fosse doar para o A, e não tem B, então vai estranhar. Se ele fosse doar para o B, ele não tem A, vai estranhar. Então não pode, vai haver uma reação em cadeia aí e essa pessoa pode vir a óbito, ela pode morrer, pessoal. Uma transfusão de sangue de maneira inadequada, incorreta, pode morrer a pessoa. Por quê, professor? Ela tem queda de pressão, ela tem ataque cardíaco, as mãos ficam frias, enfim, pode acontecer diversos problemas aí. Então por isso que é feito, de fato, um estudo para saber qual é o sangue necessário. E em casos de acidente, professor, a pessoa precisa imediatamente receber uma bolsa de sangue, se leva ao O negativo, né? Porque o O negativo é um doador universal, então, independentemente do sangue que a pessoa necessita na hora do acidente, aquele não vai causar maiores danos. Tá bom, pessoal? Por hoje é isso.
Eu fico muito agradecido pela presença de todos, tá? Eu desejo para vocês tudo de bom, felicidade, que Deus abençoe e até a próxima. Valeu!